Olá, pessoal. Desculpa aí o meu atraso. Na verdade, a gente teve alguma dificuldade aqui com a atualização do meu Windows na hora que nós íamos começar. E aí essas coisas, vocês já sabem, é complicado, né? Então, nós tivemos que esperar um pouquinho. Mas, obrigada aí, viu? Obrigada, Emília, obrigada, Roberto. Desculpe, Tiago, desculpe, Tânia, pelo atraso um pouquinho aí, sabe? Não era essa a intenção, não. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Então, eu quero dar um abraço a vocês, obrigada porque vocês estão aí, obrigada, Tamires. Eu quero agradecer essa paciência aí de vocês comigo. Eu gostaria de que vocês colocassem 10 se o áudio estiver legal para vocês. O Thiago já me deu que o áudio está ok. A vocês também. Só preciso aumentar minha tela um pouquinho, eu não estou vendo vocês aqui. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, que eu não estou conseguindo pegar todo mundo. Assim. Isso. Pronto. Agora eu consigo ver vocês. Pessoal, conforme colocado, pedido, aí algumas sugestões, eu sei que foram lá pedidos, está passando um avião aqui. Já foi. Sobre desequilíbrio emocional, autossabotagem, consequências da paranormalidade quando ela não direcionada, e sobre relacionamentos amorosos, né, falando da estrutura de personalidade. E também sobre sonhos, planejamentos. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Hoje nós vamos, já tem muita coisa lá dentro do canal do YouTube, Edna Amaral, com A juntinho, para psicóloga. Se vocês entrarem lá, vai ter muita coisa aí também sobre paranormalidade. Vai ter coisas lá também sobre relacionamento, quando eu falei de idealista e pragmático. Vai ter lá também falado de autossabotagem. Gostaria muito que vocês fossem lá na página do YouTube, e vocês vão encontrar lá, que acaba sendo repetitivo, sendo que eu poderia estar levando outros assuntos. A dúvida pode vir, pode trazerem para mim, ou mandar por e-mail, me manda no site, e Aline, que eu vou respondendo para vocês, sabe? Mas vamos lá. Aí eu pensei o seguinte, vou hoje colocar para vocês sobre essa questão aí das consequências da paranormalidade não direcionada, que isso aí entra junto com o equilíbrio emocional. Dá para poder fazer um assunto aí, Juliano, Maxwell, linda, dona Fernanda. Então, dá para a gente poder fazer um amarradinho legal. Quanto a relacionamentos, eu vou fazer uma semana para vocês falando de relacionamento. Quando casa um pragmático com pragmático, um idealista com pragmático com idealista, como isso interfere no relacionamento. Então, eu vou fazer uma semana aí de vídeos para vocês poderem compreender isso, cada um vai se enquadrar dentro daquilo que pesquisar. Galera, compartilha aí no seu Facebook, no Instagram, esse momento, para que as pessoas possam saber que a gente está aqui. E Nayara? Então, René, então, veja só, eu vou trabalhar hoje, falar um pouco nessa questão aí, e a questão de sonhos e planejamentos, eu vou deixar lá para o evento nosso no dia 13. Lá no evento a gente vai ter essa fala, esse trabalhozinho aí. Então eu falo, Elvina, Dirce, Ana Paula, Andressa. Então a gente fala sobre isso lá. Fechou? Fica bom assim para vocês? Dia 13 lá no evento, a gente vai trabalhar essa questão do planejamento, né? Por conta do final de ano e por conta da dinâmica que eu vou fazer com vocês. A questão de autossabotagem e as outras coisas, vocês vão encontrar isso lá dentro do canal do YouTube, Edna Amaral para psicóloga. E a questão aí de pragmáticos e idealistas, lá tem, mas não da forma direcionada como vou fazer para vocês. Então, como eu vou lançar também agora em dezembro, eu quero até sugerir a vocês que já façam isso em suas casas, e tirem uma foto, manda para mim, que eu vou publicar. Arrume um pote, do jeito que vocês estiverem em casa, de vidro transparente ou uma jarra. Escrevam alguma coisa legal naquilo ali. E coloque dentro da sua casa. A minha cliente até enfeitou um para mim, sabe, por conta de Natal. E aí,
ali dentro eu coloco, vou deixar os papeizinhos e vou apresentar para vocês o meu, no de primeiro, e uma canetinha do lado, para nós exercitarmos a gratidão, nós ensinarmos a nossa família, a nossa empresa, a minha casa, a exercitarmos a gratidão. Isso seria o quê? Cada dia, cada hora que você passar perto daquele pote, você lembrar que você tem alguma coisa para agradecer, você escreve no papelzinho e joga dentro do pote. Você vai começar se educando a exercitar a gratidão. Lembrando que, quanto mais eu agradeço, mais eu tenho. Então, eu acabo tendo em dobro. Então, eu preciso exercitar isso. E nada melhor do que um mês de dezembro, que é um mês propício para a ocasião. Nós exercitarmos a gratidão por tudo aquilo que nós temos, por um ano que encerra, porque nossa família está com a gente, por todo o nosso aprendizado, por tantas coisas legais que nós aprendemos ao longo do ano. Não tem ocasião melhor. Então, façam aí na sua casa, pegam aí um pote, uma qualquer coisa aí, dê uma decoradinha de Natalzinho, escreve local de gratidão. E aí deixa o papelzinho do lado pequenininho, cortadinho pequeno, para cada um escrever. Tá ok? Ei, Rita, tudo bem? Então, vamos lá. Eu já falei para vocês sobre paranormalidade. O que é a paranormalidade, né? Eu vou trabalhar dentro da linha do sistema Grisa, ok? E o Dr. Grisa sempre foi, assim, fantástico nessa compreensão da paranormalidade. Porque ele constatou, vocês sabem o que é uma paranormal, né? O paranormal são pessoas que conseguem ver as coisas em lugares que outros não veem. Por exemplo, que conseguem, como eu diria, são fatos ou acontecimentos que fogem ao que é normal ao cotidiano. E isso assusta muitas pessoas. Fatos, às vezes, que extrapolam até aquilo que é considerado normal dentro de um dia a dia. Né? É aquilo que foge ao normal nosso. Barulho em lugar que não deveria ter. Eu ficar perdendo a chave direto dentro de casa. Isso pode ser uma paranormalidade desarmonizada, né? Então, e o sistema Grisa, ele estudou isso com um carinho muito grande e viu que é o potencial mental, a mente humana, que é o desencadeador desses fenômenos paranormais. E ele subdividiu isso em duas coisas, em paranormalidade espontânea e treinada. Essa paranormalidade espontânea, quando a gente não tem consciência dessa paranormalidade, nós vamos entrar naquilo que foi colocado lá, as consequências de uma paranormalidade não direcionada, uma paranormalidade não organizada, e aí ela vai gerar uma certa desarmonia ao nosso redor, né? E aí a espontânea, o nome já diz, são fenômenos que acontecem aleatórios às nossas vontades, né? E eles geram medo, às vezes dúvidas, e muitas vezes parecem até inexplicáveis. Então, as pessoas se assustam muito por conta dessa paranormalidade espontânea. O que seria essa paranormalidade espontânea? Aí, Maria Tereza, aí, Pamela, a paranormalidade espontânea, ela surge do nada em qualquer lugar e que as pessoas não vão entender você tendo essa postura. Depende muito de como ela é. A gente já falou disso e tem lá no canal. A gente, por exemplo, só posso ser pós-cognitivo, eu lembrar de coisas que já aconteceram com a vida de alguém e a pessoa nunca me contou, pré-cognição, só que eu não vou falar, tem intuição, tem história de experiência, tem tantas coisas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso já tem lá. Eu vou entrar para falar para você dessa paranormalidade espontânea. Ei, Daniela, quanto tempo? Vera, ei, Vera. Então, essa paranormalidade, ela acontece, como eu diria, no momento onde eu estou passando por um processo, talvez gerando em mim um certo sofrimento. Quando eu me vejo numa situação que eu preciso tomar uma solução, ou resolver alguma coisa, ela pode aflorar. Outras pessoas desenvolvem essa paranormalidade, às vezes, quando ela está tomando uma cerveja. Por quê? Porque o consciente da pessoa, naquela hora ali, ele está tão relaxado, e o subconsciente vem, domina. E aí ele faz a pessoa começar falando de coisas que vai assustar todo mundo, e desarmoniza, de fato desarmoniza. E o sistema Grisa constatou
que essa paranormalidade espontânea tem origem de 3 momentos. Vem pelo sofrimento, como ameaça de morte, como ameaça à sua sobrevivência, a criança que está no ventre materno, e que ela sofre lá dentro, porque a mamãe está sofrendo, mas a mamãe não sabe que ela está sofrendo. Ela está lá dentro porque a mamãe tem insegurança, ela está sofrendo porque a mamãe chora muito, e ela acha que é por conta dela. Ela está lá porque o papai bate na mamãe, as coisas que fala a mamãe fica mal. A criança não sabe o que está aqui no redor. Ou até, às vezes, a mamãe até pensando em não ter essa criança, ela não foi planejada. Naquela hora, a mamãe, ela está rejeitando a situação toda, e a criança está naquele meio. Então, a sobrevivência da criança, ela está ameaçada. E essa criança, se ela chegar num ponto que ela achar que ela vai morrer, ela vai ter uma forma, vai vir uma ajuda sobrenatural para que ela possa arrumar uma forma dela nascer antes da hora para ela não morrer. E aí desencadeia a paranormalidade. E em outras situações também nós vamos ver quando que elas desencadeiam. Existe, então, ela vem pelo sofrimento, ela vem pela hereditariedade, lá na genética dos nossos antepassados. Teve vovó parteira, teve vovó rezadeira, teve vovó Egean, teve vovó de todas aquelas que trabalhavam como médiums em centros espíritas. Teve vovó, talvez, que tivesse aí o dom de cura, o dom de revelação. Então, tem vários fatores. E aquilo que aconteceu lá na minha história de vida, ela também pode vir em mim, na minha linha materna. E tem aquela que a tranquilidade é natural. Eu falo que essa tranquilidade natural, gente, não é assim, fui passar um final de semana num lugar lá lindo, eu fiquei ali. Não. A gente pensa aí nos arborígenas, aqueles que ficam lá no meio daquele zen, daquela natureza, daquela coisa que acaba trabalhando lá dentro pela tranquilidade natural dela, pela meditação, pela contemplação, pelo contato com a natureza, né? E a paranormalidade, a treinada, ela é aquela que com treinamentos a gente consegue desenvolver essa capacidade mental. Existe essa possibilidade também. A espontânea, segundo o sistema Grise, são as pessoas que possuem, mas elas nem sabem que possuem. Então, todos sofrem enquanto não aprendem a canalizar isso, quando não aprendem a usar isso para o bem. Porque a tendência dela é ser muito negativa, né? Quando não consegue canalizar esse potencial psíquico, traz sofrimento para o indivíduo, mas até para outras pessoas que estão próximas a ele. Então, acaba uma pessoa sofrendo muito. Um paranormal desarrumado, gente, ele faz um estrago ao redor dele. Ele desarmoniza na casa dele, ele desarmoniza no trabalho, ele se entrega para vício, ele, infelizmente, é uma paranormalidade quando a pessoa não sabe que tem, ou quando tem não consegue organizar, harmonizar, porque está tudo desarmonizado, né? Ela assemelha, às vezes, a uma esquizofrenia. Tem pessoas que às vezes vão para médicos e os médicos tratam como uma esquizofrenia, e é uma paranormalidade desarmonizada. Então, eu já vi alguns casos nessa situação. Gente, vocês me dão licença um pouquinho para beber uma aguinha, porque eu estou com problema lá nas minhas cordas vocais. Ainda. Eu tenho que lubrificá-la sempre. Então, temos cuidado com esse parecer aí, porque às vezes a pessoa é medicada, coitado, sem ter de fato uma esquizofrenia. E os medicamentos são muito fortes, né? E acaba a pessoa também vivendo como não quer contar para as pessoas que é um esquizofrênico, ou uma esquizofrênica, esconde isso, mas precisam tomar um remédio. Às vezes o remédio é forte, às vezes dorme demais, às vezes não consegue organizar a vida, né, Ilô? Então, uma paranormalidade, eu estou vendo aí, a Luciene está perguntando, Neidinda, que como diagnosticar uma paranormalidade das patologias. Veja, você vai perceber que existem testes, né? Mas você vai perceber, por exemplo, que você pensa numa pessoa, você encontra a pessoa. Você vai ter um sonho com alguma coisa e aquilo vai acontecer.
você vai encontrar alguém e você vai pensar numa história que é uma coisa que aconteceu com ela, e ela vai confirmar com você que aconteceu, né? Existem outras que falam em bilocação de consciência, que a pessoa se vê dormindo, mas ela sai para poder rezar, vai para casa de alguém, vai para outro lugar. São pessoas que às vezes saem para poder, quer muito ajudar as pessoas, a gente fala bilocação de consciência. Então você começa a perceber essas coisas. Lá com a gente, lá no nosso trabalho, a gente consegue detectar isso pela ficha de anamnese também. Tem várias perguntas, pela ficha de anamnese a gente consegue detectar facilmente quando a pessoa é um paranormal. A Eda está aí, a Eda é uma paranormal, uma parapsicóloga fantástica. Você tem uma parapsicóloga aí, a Eda, ela sabe do que eu estou falando, né? Então a gente sabe que, de fato, isso acontece. Existem casos também, Lu, de crianças que acordam assustadas, com muito medo, né? Ou adultos que escutam barulhos, mas que não tem esses barulhos, ninguém escuta, só ele que escuta, né? Brigam por qualquer coisa. Por que eles brigam por qualquer coisa? Vou contar no meu caso, quando eu era criança. Solinéia está me fazendo uma pergunta, que eu já vejo a pergunta da Solinéia. Eu, quando era criança, nós somos em 7. Quando o papai pedia que a gente fosse carregar água para poder colocar na caixa em cima, eu ficava muito brava, muito brava. E aí, a minha sobrevivência estava ameaçada. Então, o papai chamava a gente para fazer reunião porque tinha que carregar água. Eu era rebelde. Eu não queria carregar água porque era para colocar na caixa para as visitas darem descarga. E eu tinha que buscar o balde de água, por que para a visita eu ia carregar água? Ninguém questionava isso, mas a Edna questionava. E o pai dizia que eu era rebelde. Só que aí, quando ele começava falando, contando quando ele começava a contar a história, falar quem que ia carregar água, como ia fazer, quem ia subir a escada para colocar na caixa, eu falava, pai, Toninho vai cair da escada. Edna, faça favor, fecha sua boca e boca calada. Eu não disse nem quem vai subir a escada, você está dizendo que ele vai cair da escada. Ô pai, mas ele vai cair. Edna, eu não falei quem vai subir na escada. E quando ia carregar água daí 3 dias, ou 4, ou 5 dias, ele caía da escada. E aí vem a culpa. Porque o pai dizia para mim o seguinte, sabe por que ele caiu da escada? Porque você ficou falando que ele caía. Isso aí remete a gente lá no início da história, quando muitas pessoas eram colocadas em clínicas de louco, porque as pessoas falavam que eram as loucas, tomavam medicamentos fortíssimos. Vamos mais um pouco. Santa Maria Gorete, aquelas pessoas que foram jogadas à margem da sociedade, em praça pública, porque eram taxados como bruxos. Porque o que eu fazia naquela hora ali? Eu estava fazendo papel de bruxa para o papai, tipo, eu estou falando uma coisa e vou atrair isso. Então, o que acontecia era exatamente isso, que as pessoas falavam aquilo que estava vendo, mas é porque ela não sabia, ela estava vendo, ela não sabia o que ela via, né? E aí, elas eram, e quantos casos de pessoas que eu cuidei, que elas foram expulsas de escola, porque ela falava com a professora não volta pelo mesmo caminho que você veio, que você vai quebrar o pé. A professora quebrava o pé, e eles falavam que a menina rogou praga, e a professora quebrou o pé. Ela não rogou praga, ela viu, porque ela tinha essa facilidade. Ok, aí, Lu, dá para você entender como? A gente pode, tem várias formas de detectar isso. Então, vamos lá. Tiago, você me manda aí de novo o que foi que a Soliné me perguntou, que eu não cheguei a ler a pergunta dela de hoje. Essa pergunta é aquela que eu respondi antiga. Sem perguntas. Ok, então vamos lá. Então, vocês entenderam como que a gente consegue detectar um caso de paranormalidade. Aí, vamos lá. Sabemos aí que uma paranormalidade desarmonizada, ela vai gerar, ela não está direcionada para uma coisa positiva, ela vai gerar uma certa desarmonia, ela vai gerar um desequilíbrio ao redor, externo e interno também. Até uma criança, quando ela acorda chorando na madrugada, se ela for uma paranormal, ela está vendo alguma coisa. Então, ela começa sofrendo por aquilo ali. Só que ninguém sabe, ela não sabe dizer, ela não entende por que ela estava falando aquilo, sabe? Então, ela começa a chorar. Então, eu lembro que eu tive um caso
de uma criança que ela via uma borboleta, um passarinho que não podia soltar da gaiola, e ela chorava, ela chorava, ela chorava, e tinha uma situação de alguém que ia chegar e que realmente corria risco de vida. E ela estava prevendo que, ao liberarem essa pessoa para chegar naquele local onde ela morava, ela pudesse morrer. Então, ela não queria, ela queria que fechasse as janelas, porque se o passarinho saísse de dentro da gaiola, ele não podia fugir. Né? E a mamãe fica desesperada, que não sabe o que está acontecendo. Quantos casos a gente encontra por aí? Né? Então, vamos lá. Então, o sistema Grisa, como cuidador de mente humana, ele discorda quando ele vê falando que a paranormalidade é uma coisa que vem só para desarmonizar. Não, ela vem para ajudar também, né? Ele fala, o Grisa sempre ele dizia de uma forma tão bonita, ele discorda de tudo isso, dizendo que o Criador ou a natureza classificam como divino, são divinos por amor ao ser humano, então, que esse dom é divino ao ser humano. Então, por quê que a pessoa só poderia sofrer por conta disso? Podem sim trazer isso para o bem, pode trazer isso para ajudar, pode trazer isso de uma forma harmoniosa. Então, quando a mente está desarmoniosa, desorganizada, ela vai gerar uma certa desorganização, até que a pessoa consiga canalizar isso para um positivo, ok? Então, paranormalidade é um potencial do ser humano, a tendência a encontrar isso vem da função psi, em pacientes e saudáveis, não é só pessoas doentes, não é doença. Quando a sobrevivência está ameaçada, o ser humano lutando, igual eu não queria carregar água, eu ficava revoltada, a minha sobrevivência estava ameaçada, e aí você fica lutando para você se libertar daquele problema intenso, que para mim era muito ter que carregar água para os outros darem descarga, e aí aquela vontade de me libertar daquela dificuldade que estava ao meu redor, então surge aí algo, às vezes vem profundamente negativo, né? Então, às vezes gera confusão, às vezes vem perturbação, né? Mas aí a natureza vem socorrer com esse recurso extra que surge aí a paranormalidade espontânea. Por que isso vem para socorrer? Pensa, uma criança está no ventre materno, ela acha que ela pode morrer, ela já tentou de tudo para poder sobreviver ali dentro, mas ela acha que ela vai morrer, e aí vem essa como que eu falo? Essa energia, fugiu o nome agora. Vem esse potencial psíquico aí, ele desperta nela uma capacidade dela conseguir fazer alguma coisa para mostrar que ela está correndo risco ali dentro. E ela faz o coração da mamãe acelerar, o coração dela bate muito mais forte, ela gera sangramento, ela gera uma série de coisas para mostrar que ela precisa sair dali para alguém ajudar, que senão ela vai morrer. Isso é o quê? É porque veio aí o Criador socorrer essa criança para que ela tenha aí a paranormalidade dela espontânea, brota, né? Pelo poder extrasensorial, desperta nela isso, e ela acaba gerando esse transtorno todo aí, por isso que a gente fala, gera um transtorno, mas é um transtorno que vem trazer um retorno. E aí, como ela leva para o médico, começa a olhar, o coração está acelerado, e começam a ter mais cuidado com essa criança. A mamãe, que talvez não tivesse nem o carinho, ela passa a ter o carinho, que a mamãe tem medo de que ela vai morrer. A mamãe começa a se preocupar com ela, e isso começa a gerar nele a sensação de amor, a sensação de ser amado. E aí ele começa ficando bem, porque aí já estão prestando atenção nessa criança. Ou ela nasce prematura, ou ela vai embora e toca a gravidez até o final, sem fazer nenhum transtorno maior. Mas, normalmente, essas crianças, quando são muito ameaçadas de morte, desculpem, gente, desculpem. Eu esqueci de baixar o som do meu telefone, perdoa. Quando essa criança se sente dessa forma, sofrendo ali dentro, a sobrevivência dela sendo ameaçada, às vezes, ela nasce prematura, porque ela quer buscar ajuda. Quando está difícil, quando não conseguiu resolver a situação. Do contrário, se ela consegue, se ela se sente amada, ela fica até o final da gestação, durante o tempo todo que for preciso, nasce saudável e feliz.
ok? Então, veja lá. Então, se a pessoa que tem uma paranormalidade, ela não for bem orientada, né? Se ela não for tratada de uma forma adequada, como que ela vai se libertar? O profissional, se não souber fazer, dar o caminho certo para ela se libertar dessa extrema sobrevivência ameaçada que ela sente, ela vai sofrer desequilíbrios muito graves. Ela vai ficar apavorada, ela vai ter dificuldade de estar se ajustada na sociedade, vai trazer aí estados, às vezes, para ficar numa vida harmoniosa. É necessário equilibrar tudo isso, né? Para que ela possa ficar num estado de lucidez, de calma, de objetividade, e aí ela vai precisar, ela vai encontrar a saída, para ela poder dar conta. Gente, dá licença um pouquinho, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Então, ela vai ter facilidade dela encontrar a saída, a solução, a segurança, né? A gente sabe aí que nos países subdesenvolvidos, o índice de paranormais, ele é muito elevado. Por quê? Porque a paranormalidade deles acaba se aflorando diante de tantas da sobrevivência ameaçadas. O Brasil é um celeiro de paranormais. Nós temos muitos paranormais aqui no Brasil. E isso é muito forte aqui, sabe? Então, a insegurança, a gente tem que entender que essa paranormalidade, essa ameaça à minha sobrevivência, ou qualquer perigo que vai abrir essa paranormalidade em mim, ela só vem quando existir uma segurança, quando existir um perigo, né? Pode ser um perigo imaginário, pode ser um perigo real, pode ser direto, pode ser indireto, pode ser uma ameaça de morte, mas vai haver sempre. A insegurança só existe diante de um perigo. Quando eu falo de perigo, eu falo que os perigos imaginários, eles são piores do que os perigos reais. Porque o perigo real, se eu for atravessar uma avenida, eu sei que eu tenho 3 faixas. Eu olho o sinal, vou para a faixa de pedestre e fechou o sinal, eu atravesso. Então, eu vou ter minha cautela e vou atravessar. Agora, os imaginários, nós não sabemos a dimensão deles. E esses que fazem um estrago danado da gente, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com os perigos imaginários, porque esses realmente, nós não sabemos como eles entraram, o momento que foi, e não sabemos também o tamanho desse perigo imaginário, né? E a parapsicologia do sistema Grisa, esse carinho que ela tem pela mente humana, pelo ser humano, ela se preocupou em descobrir as leis que governam essas manifestações paranormais. Ela foi ver como organizar, foi ver o que tem que fazer para o ser humano poder usar esse potencial dele para uma vida harmoniosa, pegar esses recursos aí, trazer para benefício dele, né? Mas também para ajudar outras pessoas, outros paranormais a se organizarem também. Então, seria inadmissível aí se a gente pensasse que Deus, na infinita misericórdia e bondade dele, desse a gente essa semente de uma planta maravilhosa e não permitisse a gente usufruir dessa maravilha, né? E é uma paranormalidade, é uma manifestação de poderes divinos. Não é nada do além, não é nada do outro mundo, não é nada, tira. Isso vem da mente humana, porque aí dentro que você se sentiu ameaçado, isso gera isso. Desenvolver a paranormalidade é a gente abrir espaços aí ao nosso subconsciente. Lembra lá? Consciente é razão, subconsciente é emoção. O subconsciente, ele vem querendo dar rasteira na gente, ele detona a gente de acordo com aquilo que nós temos registrados lá dentro como verdade, né? Então, a paranormalidade, ela vem abrir espaço no nosso subconsciente para que a gente tenha maior liberdade de atuação, para a gente ampliar a nossa capacidade de ação diante das situações, para a gente poder estar mais preparado, para a gente poder superar as diversas dimensões que aí existem aí da existência humana, que são muitas, né? Então, a gente tem que entender que nós não podemos viver, chega de desequilíbrio, né? Então, a gente precisa deixar que a mente humana nossa trabalhe de forma saudável, né? E aí a gente precisa ter esse cuidado. A gente sabe que se uma mente estiver muito desarmonizada, gente, a pessoa perde a criatividade. Eu falo, gente, quer deixar sua mente criativa, organiza a sua vida, vai organizando as coisas. Nós precisamos direcionar
esses dons que a gente tem, lá na Igreja Católica chamam de dons, lá na mediunidade, no Espiritismo chama-se de mediunidade. A Igreja Evangélica também é dons e carismas, né? Então, nós precisamos direcionar isso para que o nosso subconsciente ele trabalhe de forma mais tranquila, que é o controle do subconsciente através da nossa razão. Lembra lá que a gente ter livre-arbítrio é o nosso consciente ter controle em cima das nossas programações, que está lá no nosso subconsciente, né? Então, a gente trabalhar, buscar se conhecer, como a gente funciona, nós precisamos tomar mais como verdade de que tudo que é apresentado ao subconsciente como verdade, desde a minha infância, ele aceita. Se eu colocar você um cachorro, eu mandei um comando, ele entendeu que eu sou um cachorro. Então, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, né? Para gerar sempre programações positivas. Porque isso daqui a pouco pode gerar, dependendo da forma que eu coloco, vai me gerar crenças positivas ou negativas que vão me gerar comportamentos diários também de acordo com aquilo que eu registrei. Ei, Rodrigo, ei, Karen, beijo de Sérgio, Leão, Dimas. Então, vamos ter cuidado em entender isso. Há paranormalidade? Há paranormalidade. Ela desarmonizada, ela parece uma esquizofrenia? Parece uma esquizofrenia. Existe esquizofrenia, lógico que existe, né? A gente sabe que está aí. Mas existem paranormalidades desarmonizadas. Quantas pessoas sofreram tanto em clínicas de loucos e não eram loucos, eram paranormais, né? E às vezes morreram lá de tantos medicamentos fortes que tomaram. E aí vem trouxe a consequência da morte. Graças a Deus que hoje nós não temos essas clínicas, o quanto nós tínhamos de primeiro. Eu lembro que a Cachoeira de Itapemirim tinha 3, e lá é pequenininho assim. Eu não sei aqui em Vitória, eu sempre falo que eu vou procurar saber, mas eu ainda não consegui. Então, gente, alguma pergunta em relação a isso? A mente humana precisa estar harmonizada para poder a gente viver uma vida em harmonia. Porque senão a gente vai sair fazendo um estrago por aí afora. A gente vai sair desarmonizando dentro da casa, no trabalho, a gente vai brigar por coisas desnecessárias, nós vamos começar criando uma série de coisas que não justifica, né? Mas é porque a mente está toda desarrumada, desorganizada, né? Então, bom, isso foi o que eu estava trabalhando sobre as consequências da paranormalidade quando ela não direcionada para um positivo. Uma paranormalidade canalizada de uma forma organizada é saudável, traz benefícios. Veja, eu tenho paranormalidade desde quando era criança. Sofri muito, sofri. Mas depois que eu organizei isso, só me traz resultado positivo. Além de eu não deixar na gaveta. Porque aí eu vou fazer isso, levar isso para poder ajudar outras pessoas. Também temos que ter cuidado para não ficar falando abobrinha por aí, porque tem gente que tudo que vê vai falando do outro. Isso é desarmonia, isso não é harmonia, não. Paranormalidade não é você ter dons, não é para você ficar falando as coisas com os outros de qualquer jeito, não. Porque senão você desarma a vida de todo mundo também. Isso também é negativo, sabe? É negativo também. Paranormalidade se adquire, é divino, né? É natural, isso vem com você. Né? Algum dia ela foi despertada em você, Luciane. A paranormalidade, um dia, ela pode surgir, ela está aí dentro de você. Mas até hoje você deu conta de resolver todas essas coisas na sua vida sem você despertar essa percepção extrasensorial. Esse recurso que Deus dá a gente sem usar os 5 sentidos. É um recurso que nós temos a mais. Mas ele é acionado quando a gente está numa situação muito complicada, que parece que nós não vamos dar conta de resolver. Do nada, o Criador vem e te dá esse dom, para que você encontre a saída e a solução de você resolver as coisas, sabe? Existe treinamento? Existe, né? Tem pessoas que fazem aquelas paranormalidades de palco, né? Que estão treinando para isso. Mas a espontânea é essa que vem de acordo com a necessidade que você tem. O Criador percebe que você está precisando desse recurso. É bonito, é divino, né? Então, nós acreditarmos nisso.
E aí me perguntaram aí, então, sobre o desequilíbrio emocional. Veja, tá aí uma paranormalidade aí toda desarrumada também, já entra nessa questão do desequilíbrio emocional. O ser humano nasceu para ser um ser saudável, por natureza, e isso é direito divino. E, Tiago, a gente sabe que dentro da parapsicologia a gente sempre estudou das leis cósmicas, que são aquelas que são em nós e que são inatas, né? E existe tantas outras aí, tantos princípios naturais de sobrevivência e que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então, a gente sabe que tantas coisas a gente vem sofrendo aí na natureza, um desequilíbrio emocional, né? Os desrespeitos aí das leis geram nas pessoas aí, de repente, conflitos interiores, conflitos exteriores, desequilíbrios mentais, abala a saúde natural, desarmoniza dentro da casa, né? Então, mexe com a saúde, mexe com o bem-estar físico e mental. E o agente gerador da saúde é o nosso subconsciente. Tudo que está no nosso subconsciente é ele quem vem, de forma programada, ele vai gerar. Nós nascemos para ser saudáveis, isso é fato. Então, nós não temos que pensar, não todos nós nascemos para ser saudável. Mas o subconsciente é nosso, ele foi programado para ele mover o nosso sistema orgânico, aqui a saúde física, ele para mover o nosso sistema emocional, que são as reações emocionais e os nossos comportamentos, ele move nosso sistema factual, que está aí, fatos, acontecimentos de tantas coisas que acontecem aí. Então, a gente sabe que é o subconsciente que comanda todas as coisas. É ele que é o causador de tantas coisas que acontecem com a gente, boas ou ruins. O único problema da espécie humana, gente, que vai gerar essas inseguranças todas, é a própria insegurança. Onde existe especialista em dar nome a tantas inseguranças aí, hoje a gente vê tanto isso, tudo quanto é lugar, de uma doença de não sei o quê, uma insegurança vai falar que é uma doença de não sei o quê. Então, a insegurança, ela se manifesta, ela ocorre com preocupações, ansiedade, medo, tristeza, isso tudo nome que gera insegurança. Preocupação, ansiedade, medo, tristeza, depressão, síndrome, mágoa, raiva, culpa, vaidade, orgulho, desânimo. Isso tudo é insegurança. E aí começa colocando outros nomes, né? Outros nomes que a insegurança tem. Por exemplo, vamos lá. Eu fui falando e não expliquei. O medo, a insegurança diante de um perigo. A angústia é quando a gente aumenta a ansiedade. A ansiedade é medo e insegurança de você não ter o resultado que você deseja naquilo que você está fazendo. A partir do momento que você fizer e falar, eu estou fazendo o melhor, eu fiz o melhor que eu sei e vou ter o melhor resultado, então eu não preciso mais ficar preocupado. Pronto, perfeito, né? Mas só que a gente acaba deixando isso ir adiante. Depressão, a insegurança em relação ao futuro. A ansiedade, eu falei já que é a insegurança diante do resultado, o medo de eu não ter o resultado que eu desejo naquilo que eu estou fazendo. Complexo de inferioridade, insegurança na comparação com o outro. Timidez, é insegurança no relacionamento em relação a outras pessoas ou medo de não ser bom o suficiente e agradar. Vai gerar em mim timidez. É melhor eu ficar quieto, é melhor eu me conter do que eu falar e eu falar errado ou debocharem de mim. Só há insegurança diante de um perigo. Lembrem disso. Esse perigo é aquele que eu disse. Ele pode ser um perigo objetivo, real ou imaginário. O perigo real é limitado, é delimitado. O imaginário, você desconhece o limite. Ele possui as dimensões da imaginação da pessoa na hora que estava vivenciando. Se o papai brigou com a criança e naquela hora ele ampliou isso, vai estar lá ampliado. Então ele não vai estar no tamanhozinho que foi. E nem com a intenção boa do papai. Mas o subconsciente registrou. O subconsciente registrou. Todo perigo é uma ameaça à sobrevivência do ser vivo. Todo perigo é uma ameaça. Diante do perigo, vai surgir o medo, vai surgir a raiva. O medo leva a gente para fugir dele. A tristeza leva à paralisação, trava a gente. A raiva leva para se agride, se ataca. Tudo que a gente vê no trânsito agredindo o outro, isso é raiva.
Isso é raiva. A raiva ataca. A raiva você vai para cima do outro, né? Enquanto a tristeza te paralisa. O medo, você foge. Então, quando a gente para e pensa, a depressão é o desânimo. A pessoa não quer sair, fica em casa, se chama para sair, não quer ir para lugar nenhum, né? A síndrome de pânico é medo. Então, aí você começa a ter fobia social, você tem medo de tudo, tem medo das pessoas, você tem medo de tudo, né? E a raiva é que vem de mágoa, ressentimento, raiva e chega ao ódio, que ataca de fato as pessoas em qualquer lugar. Então, quantas vezes para você se afastar do perigo, você foge. Você tem medo, tanto medo daquilo ali, que é melhor você fugir. É a estratégia que você adota, né? A paralisação é porque você vai observar, uma observação. Você faz a pessoa e aí você começa a ter medo, você começa a ter tristeza, você prefere ficar em casa do que você correr o risco. A agressão é pelo ataque, a pessoa quer destruir o perigo. Pela coragem e tranquilidade, a pessoa quer superar o perigo. E a doença, quando a gente vê as doenças que a gente vai vendo, não é um mal em si, na verdade. É uma estratégia de libertação de um perigo maior. A gente sabe aí que quando a pessoa está com febre, a febre não é uma coisa ruim, a febre é boa. A febre está te mostrando que tem alguma coisa que não está bem, está inflamado, infeccionado. A tosse te mostra que tem alguma coisa que não está legal. Então, né, a gente precisa começar a olhar as coisas com um olhar saudável. Olha que indicador. Olha como carinho de Deus, né? Porque se eu não percebesse que se eu não tivesse a tosse, talvez eu não soubesse que eu estava aí no caminho de uma pneumonia. Quando viesse, pum, estourou e ferrava, né? Agora, existem doenças que vêm aí de fruto de crença popular. Por exemplo, nossa, vento sul, meu nariz fica muito ruim. Gente, vento sul, Deus deu o vento, a brisa para ser saudável. Quem disse que vento sul vai me fazer eu passar mal, né? Olha, virou o tempo. Quem disse que virar o tempo? Isso é crença. Tem que se libertar disso, chega disso, né? Existem crenças científicas, existem crenças religiosas, existem crenças culturais, existem crenças de tudo quanto é jeito, gente. Só que nós precisamos ter cuidado com isso, né? Porque a gente sabe aí que pode ser aí sintomas físico-química, medicina alopática, bioenergética, medicina tradicional chinesa. Tem tantas formas que isso vem acontecendo na vida da gente. Contudo, a gente sabe que as causas principais são sempre mentais. Desequilíbrio, harmonia, nas programações do subconsciente. Então, tudo vai vir aí sempre mental. É sempre da mente. A mente não deu conta de resolver, o corpo sofreu. Né? A insegurança é o inimigo da saúde. A saúde e a felicidade andam sempre de mãozinhas dadas. E a felicidade pode vir, às vezes, temperada de algo mais gostoso, né? De satisfação, prazer. Mas lembrem, deixem aí a saúde e a felicidade andarem sempre de mãos dadas. E onde está a felicidade? No meu dia a dia, no meu caminhar. A cada momento. Não tenta achar lá na frente, não. Encontre a felicidade aqui do seu lado. Ela está aqui. Ela está aqui. E a saúde também é diária. Né? Então, precisamos ter cuidado disso. O Tiago Nilo está perguntando, e quando você sabe o que fazer, mas não sabe por onde começar, onde começa? Então, você tem que procurar entender o que é que está acontecendo, Tiago. Às vezes, uma ficha de anamnese sua, você vai entender uma porção de coisa. Quando você preenche uma ficha de anamnese, gente, quando eu ponho vocês para preencher uma ficha de anamnese, quando eu vou cuidar, vocês não têm noção quanto ela mexe com vocês, né? Então, às vezes, você buscar a sua história. Vai buscar a sua história. Queiram saber da sua história de vida. Queiram saber de você na barriga da mamãe. Queira saber o que você passou, como a mãe sentiu. Um dia a mamãe vai morrer. Isso para você é muito bom. Você pode morrer primeiro, mas todos nós um dia vamos embora. É muito bom a gente saber a nossa história para nós deixarmos para os nossos filhos, né? Para a nossa vida. Essa construção é muito legal, né? Então, obrigada, Emide. Felicidade estar com você, linda demais, né? Então, nós precisamos entender que a vida, nós nascemos para a gente dar certo.
E o certo, gente, é nós sermos saudáveis. Por que as pessoas adoecem? Por que nós adoecemos? O que leva nosso adoecimento? Então, nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Para quê? Para quê que eu fiquei com a garganta? Não é por que não? Para quê? Para me falar o quê? Com a garganta ruim esses dias todos. A pergunta eu tenho que fazer para poder encontrar a resposta. Então, para a gente entender o melhor processo de saúde e doença, é preciso ter claro os conceitos básicos de saúde. Quais são? Doença, a gente sabe aí que vem, segundo o senso comum, a gente escuta tantas coisas que a gente não gostaria de saber, né? Então, nós precisamos começar a também separar as coisas que a gente não gosta, que a gente não concorda, às vezes tem vergonha de fazer isso. Eu me calo, às vezes, diante de muitas coisas que eu vejo, eu não concordo, se eu não puder falar nada, pelo menos eu vou me calar, sabe? Então, eu acho que é bom a gente saber isso. O Thiago tinha sumido, hoje ele está aí. Então, o desencadeador de doença tem sempre como causa primária alguma programação mental. Então, isso já está claro para vocês, e agora vocês vão precisar ter cuidado e também cuidar disso. O subconsciente, ele atua em cima do corpo, da emoção, e ele quem controla todas as coisas. Sabendo de tudo que a gente vai falando, de tudo que vem atendendo, vai lá, pega as lives, ouve lá no YouTube, tem entrevista, tem perguntas, descubra as causas de tudo que acontece com você, principalmente a respeito das doenças. Independente da causa, se a pessoa é pessoa segura ou não, tranquila ou confiante, você precisa entender que você precisa reprogramar sua mente. Porque a sua mente precisa que você tenha esse carinho com ela. A sua mente precisa que você se volte a ela para poder você... deixa eu ver se eu já estou passando da hora, não. Para ver se para você poder fazer as limpezas. Eu falo, fazer faxina. A gente precisa fazer faxina nos lixos que a gente tem aí. Crenças que vieram dos nossos pais, né? Eu lembro quando eu era criança, gente, olha como isso é forte. Meu pai, eu morava numa chácara. Eu adorava manga, adorava. Eu gosto até hoje, sou apaixonada por manga. E meu pai dizia que se a gente bebesse leite, não podia chupar manga. E eu tinha uma professora de história, Eliette Moulin era o nome do meu professor. E essa mulher pesquisou tudo, escreveu numa folhinha de papel, eu lembro tudo, que não fazia mal, que isso, vocês sabem a história da manga com leite? Porque lá na época dos colonos, né, os escravos ou os negros que trabalhavam nas fazendas, eles não podiam beber leite. Então eles disseram para eles que se eles bebessem o leite e depois eles comessem a manga, morria. Então eles ensinaram para as crianças que se bebesse leite não podia comer manga durante o dia. Só que os pais já faziam o quê? Não davam leite, porque as crianças ficavam soltas. E aí, se elas encontrassem a manga, elas iam apanhar no chão e iam chupar. Então, eles não davam a manga para a criança, porque o leite para a criança, para que eles pudessem se alimentar com a manga, né? Porque o leite era vendido, a manga estragava. Então, os chefões lá faziam isso com os mais simples, para que eles não bebessem leite. Imagina se todos eles bebessem leite, né? E aí criou essa crença. E a professora Eliette escreveu tudo para mim, isso num papel, e eu levei para meu pai. Porque eu já tinha comido escondido dele o leite com a manga, e eu não tinha moído. E aí mostrei para ele que aquilo não era verdade. E ele disse para mim, filha, você pode beber seu leite e depois você pode chupar sua manga. Longe de mim. Longe de mim. Eu não posso, porque senão eu morro. O que meu pai estava dizendo para mim? Que ele criou isso como uma verdade dentro da mente dele. Subconsciente. E se ele bebesse o leite, chupasse a manga, a mente dele poderia levar à morte. Meu pai tinha uma coisa muito legal, a gente precisa começar a ter isso. Meu pai teve um câncer de garganta, meu pai foi fumante, meu pai foi alcoólatra. E meu pai teve um câncer de garganta, o médico deu 3 meses de vida para ele. Bom, trouxe ele para Vitória, ficou comigo, e quando ele chegou lá no médico, o médico perguntou a ele, falou: seu Zequinha, esse câncer do senhor, ele é troca. Isso não é um câncer.
Isso foi uma espinha de peixe que eu comi, que os meninos fizeram peixe para mim no Dia dos Pais. Até o dia, gente. Nós realmente fomos para lá, fizemos um almoço, mas nem foi peixe. E o pai falou que foi um peixe que ele comeu no Dia dos Pais e a espinha agarrou na garganta dele. Falava. Então, doutor, você vai cuidar da espinha de peixe que está na minha garganta. Mas ele sabia que era o câncer. O médico tentava falar câncer, ele falou, não, senhor, não, senhor. Aí o médico, tá bom, seu Zequinha, eu vou cuidar da espinha de peixe do senhor. Eu vou tirar essa espinha, vou resolver esse problema, e o senhor vai voltar a falar e vou ficar com a voz saudável. Meu pai fez 75 radioterapias. Meu pai fez naquela época quimioterapia, tinha que ficar internado, tomando aveia. Ele ficava uma semana lá, e o médico explicou para ele até que ele tinha que passar por esses procedimentos, e disse a ele, seu Zequinha, o senhor vai fazer essas radioterapias, a pele vai ficar mais escura, a voz vai ficar mais rouca. Agora, quando o senhor fizer a quimioterapia, pode e deve cair o cabelo do senhor. Epa, ele disse, não, senhor, não cai um fio de cabelo da minha cabeça que não seja da vontade de Deus. E meu pai não perdeu um fio de cabelo. Um fio de cabelo. Então, veja, é meu exemplo. Meu pai foi meu exemplo de vida, meu exemplo de otimismo. Eu trago isso do meu pai. E aí, quando terminou a quimioterapia, e a radioterapia, o médico falou, agora nós vamos fazer cirurgia. Ele falou, não vou nada. Boi bravo a gente não mexe não, a gente deixa ele quieto. E ele não deixou fazer cirurgia, ele diminuiu, a espinha diminuiu, não diminuiu? Eu vim aqui para o senhor acabar com ela. Então pronto, deixa ela agora, tá bom, vou tocar minha vida. E ele não operou. E o médico me chamou, fui conversar com o pai em Cachoeira, ele falou, minha filha, não vou operar. Não quero, e meus irmãos ficaram meio assim, de que eu estava aceitando, eu falei, meu pai vai decidir. E meu pai decidiu que não queria, e eu voltei para dar resposta para o médico. E ele disse que eu estava matando meu pai. Eu falei, epa lá, não vem colocar culpa na minha cabeça, não. Para mim, culpa não existe. A decisão foi do meu pai. Ele é de maior, ele tem idade para decidir a vida dele. Ele está lúcido, e ele tem direito disso. Então, eu não carrego isso aí. Você precisa, fala com quem você quiser, mas comigo não. Eu não vou carregar essa culpa, porque a decisão foi dele. E aí ele falou assim, então tá bom, passou. Daí uns tempos eu fui levar um amigo do pai, o pai pediu para eu cuidar, levar, teve câncer. Encontrei com ele falou, você já acostumou sem o pai? Eu falei, eu? Meu pai tá vivo, meu filho. Meu pai tá lá carregando carrinho de massa na chácara, para lá e para cá, quer ser ajudante de pedreiro, e eu deixei ele ser. Só falei que ele não pode extrapolar. E meu pai viveu 10 anos, morreu de derrame cerebral dentro do hospital. O que ele fez? Tudo que se cria na mente torna realidade. E meu pai não deixou o lixo entrar. Então eu quero que hoje vocês levem isso para vocês. De que não deixem o lixo entrar. Não carreguem crenças. Não carreguem coisas que colocaram e querem colocar na cabeça de vocês. Vocês não merecem isso. Nós somos obras mais perfeitas do Criador. Nós nascemos para dar certo, nós nascemos para ser feliz. Comecem aí comigo, exercitar a gratidão nesse mês. Não, sempre, né? Exercitar sempre. Mas vamos fazer isso como proposta de vida, sabe? Nesse mês de dezembro. E aí, tem alguma pergunta? Thiago, vê aí para mim se tem alguma pergunta. Thiago Nilo, a gente precisa conversar, né? A gente sempre falou que a gente bateu um papo, a gente ligando, não consegui falar com você. Mas o Thiago o Thiago tem alguma pergunta? Tá tudo ok? Eu tenho algumas coisinhas que eu queria falar com vocês. Vocês sabem que no dia 13 vai ser o nosso evento. Eu escutei de algumas pessoas falarem que, como os clientes, aí vocês pagam 70, né? Vocês que estão aí também nas lives comigo é 70. Mas R$70, gente, é o lanche que a gente vai ter lá, que é muito legal. Vocês vão ter um momento de gratidão, vai ter comigo. Eu contratei um profissional que eu queria que falasse para vocês, para mim também, para que a gente pudesse rir um pouco, sabe? Ele sempre trabalhou com stand-up comedy, junto com o Tony dos Couros, lá na Praia do Canto. É o Fábio Flores, e ele vai estar no nosso evento, ele fazendo uma palestra show. E essa palestra show, ele também trabalha, desenvolvedor de pessoas. Então, eu contratei, eu quis que ele fosse, porque ele vai falar de uma forma, como eu diria, diferente daquela que eu falo. Ele vai fazer isso de uma forma cômica. Ele vai mostrar uma palestra que vocês vão estar com ele, tenho certeza
que dessa forma vocês ainda não assistiram. Então, também esse profissional está pago para poder ir lá, ele não vai de graça, né? Lá também, no final, nós vamos ter aí o planejamento. Quando pediram aí que queriam para poder que eu falasse de planejamento, eu falei, vamos para lá, porque vai ter um planejamento, vai ter uma terapia que vocês vão saber o resultado, terapia não, desculpa, uma técnica que vocês vão fazer, não vão fazer essa técnica, que vocês vão saber no final do ano que vem, nesse mesmo encontro, se o que vocês fizeram aconteceu. Então, a gente vai ter isso e vocês vão poder ter esse resultado. Então, acho que vai ser muito legal, muito legal. E eu gostaria muito que vocês estivessem lá. Então, vai ser de 19h40 até as 23h40. E aí, ano passado eu fiz mais cedo, mas ficou o problema do trânsito, enrolou um pouco. Por isso que esse ano eu dei esse atraso mais um pouquinho aí para ajudar, porque Vitória o trânsito está uma loucura, né? Então, eu quero muito encontrar vocês lá. Foi pensado com muito carinho, vai ter muitas coisas bem legais lá, que aí também não preciso contar tudo, né? Mas que eu tenho certeza que a gente vai ficar, nós vamos ficar muito felizes, eu e você. Melhor é abraçar vocês, sabe? Então, eu conto com vocês lá, tá bom? Conto com vocês. Eu quero falar para vocês também da pós-graduação aí, o curso de formação, você que está aí, não sabe que profissão você vai ter, o que você vai fazer. Eu vou começar aí o curso, né, de formação e pós-graduação Lato Sensu, começo em fevereiro, as inscrições já estão abertas. Se você tem um ensino médio e você quer trabalhar como eu, como parapsicólogo clínico, você não tem graduação, vamos para lá. Lá também vai ter, você vai ter que analisar o currículo de vocês e aprovar para fazer. E vai ter como professor e para trabalhar como Lato Sensu, e eu preciso muito de professores para que eu pare de trazer professores de fora. Eu tenho trazido professores de Curitiba, de Volta Redonda, de Florianópolis, de Minas Gerais. Eu quero fazer a minha equipe. Eu preciso muito de vocês lá comigo. Tá bom? Então, acho que é isso, Thiago. Tudo ok, Thiago? Alguma pergunta? Thiago, você sumiu? Vocês estão me ouvindo? Eu quero deixar um beijo para vocês. Quero muito te encontrar lá. E mais semana que vem nós estamos aqui de novo. Eu quero soltar aí para vocês ver se eu... Como eu vou entrar aí com essa questão da gratidão esse mês de dezembro, talvez eu não consiga entrar com essa questão dos relacionamentos aí. Mas aí a gente vai fazer, igual nós fizemos a Semana da Felicidade, a gente vai fazer essa semana aí de relacionamentos amorosos aí, que foi pedido as diferenças de personalidades e as consequências de pragmático com idealista, idealista com pragmático, pragmático com pragmático, idealista com idealista, vai ser por aí. Gente, cadê o Thiago? Estou perguntando o Thiago não me dá retorno. Eu acho que o Thiago dormiu. Gente, então eu vou... Thiago, eu posso terminar? Ué, cadê o Thiago? Deixa eu ver se o Thiago tem alguma coisa para mim. Talvez o sinal dele tenha caído, não sei. Gente, então um beijo para vocês. O Thiago Nilo, faça aí, preencha uma ficha de anamnese, você é um profissional que você já trabalha bem essas coisas, vai ser bem legal para você isso, tá bem? Mas se precisar de bater um papo, eu estou fazendo lá, gente, um grupo, lá no DESP, lá no meu espaço, um grupo de atendimento em grupo, por exemplo, 10 ou 15 pessoas. Então, de repente, liga para lá, marca para vocês participarem desse grupo. Talvez, o Thiago Nilo, isso fosse legal para você entenderia muita coisa, que é trabalhado bem específico para vocês. Sem dizer o nome, eu vou trabalhar o problema que você tem, vou puxar um caso de um cliente meu, eu vou trabalhar isso para vocês poderem trazer isso para vocês sem que ninguém saiba que é de vocês. E vai ser bem legal. Liga lá, 99239-1605, ou 27, né? 3024-6412. 3024-6412 e 9239-1605. Chama aí uma amiga sua, vamos para lá, vamos participar desse grupo. Eu acho que vai ser muito legal. Esse final de ano acho que vai ser bom. Mas eu quero encontrar vocês lá no meu espaço, tá bom? Lá na nossa confraternização de final de ano. Vai ser muito lindo. Então,
Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe. E se vocês tiverem algumas perguntas a serem feitas, vão fazendo aí que eu vou respondendo para vocês durante a semana. Ou entrem lá no meu, vocês têm meu e-mail, meus dados, vocês têm tudo da minha vida na internet, né? Entra lá e me cata lá e manda para mim, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tudo de bom, viu?